Você confia nos seus amigos? Não a resposta automática, não um sim ensaiado. Pense de verdade. Observe. Quantas vezes você sentiu que estava dando mais do que recebia? Quantas vezes você olhou para o lado no seu pior momento e ninguém estava lá? Carl Jung acreditava que a amizade é um espelho e que a maioria das pessoas quebra esse espelho assim que ele começa a mostrar a verdade. Ele dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas hoje, as relações são fracas, rasas e descartáveis. As pessoas não querem se transformar, elas querem se usar. Jung estudou isso profundamente. O que chamamos de amizade é muitas vezes apenas um acordo inconsciente de conveniência. Você oferece presença, favores, escuta, suporte e recebe algo em troca, até o momento em que se torna inconveniente, até o momento em que não pode mais servir. A sociedade moderna empurrou um mito sobre os laços, de que amigos estão sempre ali, de que são quase irmãos, de que serão leais. Mas na prática, muitos são sombras, presentes apenas quando há luz e ausentes quando ela se apaga. O silêncio no seu momento de queda é a resposta mais honesta sobre quem realmente estava com você. E esse silêncio dói. É ele quem revela o egoísmo humano, a fraqueza dos laços e a ilusão do pertencimento. Jung dizia que o verdadeiro amigo não é aquele que diz sim para tudo, mas aquele que ajuda você a enxergar sua sombra. Mas quem hoje tem coragem de encarar isso? Quem tem peito para ouvir que está errado? Quem suporta uma amizade que confronta, em vez de aplaudir? A maioria das pessoas quer companhia, não crescimento. Quer aceitação, não transformação. E é por isso que as verdadeiras amizades são raras, porque exigem dor, verdade e confronto. E ninguém quer pagar esse preço. As redes sociais nos ensinaram a colecionar rostos, não profundidade. Você pode ter 5.000 seguidores, 200 contatos no WhatsApp, mas se cair, vai descobrir que muitos só estavam ali pela energia que você emitia, não por quem você é quando ela acaba. E quando Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, ele alertava: nesse caminho você vai perder quase todos. Porque quanto mais autêntico você se torna, menos útil você será para quem só queria um reflexo confortável. Você começa a incomodar, começa a parecer distante, começa a parecer difícil, fechado, esquisito. Mas a verdade é que você apenas deixou de ser um satélite no universo dos outros e começou a orbitar seu próprio centro. E isso assusta. Porque quando alguém se encontra de verdade, acaba inevitavelmente revelando a falsidade dos que estavam ao redor. Sabe o que dói mais? Não é ser traído por um inimigo, é ser esquecido por alguém que dizia se importar. É perceber que, por trás de muitos sorrisos, havia apenas tolerância, não amor. Que as conversas não eram conexão, eram distração. Que os encontros não eram presença, eram hábito. Carl Jung via isso com olhos clínicos. Ele dizia: pouquíssimas pessoas têm coragem de enfrentar a si mesmas. Por isso, elas se escondem atrás de vínculos, mas vínculos frágeis, que não exigem entrega real. As chamadas amizades modernas são muitas vezes vínculos infantis disfarçados de maturidade. Risos vazios, concordâncias falsas, apoio superficial. E o mais triste é que quando você começa a se curar, quando você começa a sair do papel de emocionalmente acessível, você se torna uma ameaça. O mundo adora quem sangra e esconde. Adora quem sofre em silêncio, mas continua disponível. Mas basta você começar a se proteger, a dizer não, a colocar limites, e muitos vão se afastar. Porque a verdade é que o seu sofrimento era confortável para eles. Você era o ouvinte, o terapeuta, o ombro, o muro de contenção. Mas quando você começa a levantar suas próprias paredes, ninguém quer escalar com você. E Jung explicava: o verdadeiro crescimento psicológico exige separação. É preciso se desligar das figuras que nos mantêm presos em versões antigas de nós mesmos. E muitos dos nossos amigos são exatamente isso:
âncoras emocionais disfarçadas de afeto. Eles não te amam como você é. Eles amam o que você representa para eles. E por isso, se você mudar, você quebra a ilusão deles. Esse é o momento em que a amizade se revela, quando você decide se expandir, quando você se recusa a continuar apagando a própria chama para não ofuscar ninguém. E então, o silêncio aparece. Você manda mensagens e elas não são mais respondidas. Você convida e eles recusam com desculpas frias. Você tenta explicar sua dor, mas ninguém quer ouvir. É como se você estivesse falando em outra língua. Mas você não está louco. Você está apenas em outro nível de consciência. E isso assusta quem ainda está preso na superfície. Jung alertava: as pessoas vão te odiar pela verdade que você carrega. E quando essa verdade ameaça a zona de conforto delas, a amizade vira distância. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo não é aquele que te aceita só quando você está sorrindo. É aquele que olha nos teus olhos no pior dia da tua vida e diz: eu ainda estou aqui. Mesmo que você não saiba quem é agora, eu reconheço a sua essência e não vou embora. Mas isso é raro, porque exige coragem, exige maturidade emocional e exige, acima de tudo, um amor que não seja baseado em necessidade, mas sim em presença. Você está pronto para isso? Ou ainda se ilude com likes, com grupos de WhatsApp, com festas cheias e corações vazios? Chega uma hora em que você entende: a solidão da verdade é mais honesta do que a multidão da mentira. É melhor caminhar com um só que vê tua alma do que com 100 que só enxergam o teu rosto. Carl Jung nunca romantizou os vínculos. Ele sabia que, no fundo, todos nós usamos máscaras e que a verdadeira amizade só nasce quando duas almas têm coragem de se despir e ainda assim permanecer. Você começa a perceber que a maioria das pessoas só te conhece pela versão que você ofereceu, não pela verdade que você silenciou. E essa verdade dói, porque a verdade é solitária. Ela exige que você abra mão da companhia de quem apenas dividia o tempo, mas nunca compartilhou a alma. Carl Jung dizia: a solidão não vem por não ter pessoas ao redor, mas por não conseguir comunicar aquilo que é importante para você. Você olha em volta e sente um tipo de vazio que não se preenche com presença física. É a ausência de conexão verdadeira. É a ausência de profundidade. É o silêncio no meio do barulho. E quando você começa a questionar isso, o mundo te chama de estranho, te acusa de ser frio, de se isolar. Mas o que eles não sabem é que você não está se afastando porque quer. Você está se afastando porque, pela primeira vez, está se aproximando de si mesmo. E isso tem um preço. Você vai perder amigos, vai ser excluído de conversas, vão dizer que você mudou e vão dizer com desprezo, como se mudar fosse uma falha. Mas Jung sabia que mudar é uma bênção para quem tem coragem, porque só quem muda é capaz de romper com as ilusões herdadas. A maioria das pessoas vive cercada por vínculos que apenas reforçam a prisão emocional. Elas têm amigos que nunca as confrontam, relacionamentos que evitam qualquer verdade incômoda, laços onde o conflito é varrido para debaixo do tapete e a autenticidade é trocada por conveniência. Você quer isso? Ou você quer a liberdade de ser inteiro, mesmo que sozinho? Jung afirmava que o verdadeiro caminho para a individuação exige sacrifício, e talvez o maior deles seja abandonar a necessidade de ser compreendido, porque a maioria das pessoas não tem a profundidade para entender o que você sente. E tudo bem, não é culpa delas, é apenas o estágio em que estão. Mas você já começou a enxergar o invisível, a ouvir o não dito, a questionar o que sempre pareceu normal. E uma vez que isso acontece, não há retorno. Você pode até tentar voltar àquelas amizades, sorrir por educação, fingir interesse, mas algo dentro de você já grita por autenticidade,
por vínculos que não dependam de aprovação, mas de verdade. E nesse ponto, o silêncio se torna seu aliado. Você começa a apreciar os momentos consigo mesmo, descobre que caminhar sozinho não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Você deixa de procurar plateia para as suas dores e começa a se curar no escuro. Jung chamava isso de a jornada do herói sombrio. Aquele que abandona os ruídos do mundo para mergulhar no inconsciente, que atravessa os desertos emocionais sem garantia de retorno, mas com uma única certeza: ele não será mais o mesmo. E é aí que o respeito começa. Porque, ao contrário do que te disseram, o respeito não vem de agradar, não vem de se moldar para caber, vem de ser inteiro, vem de não recuar diante da própria profundidade, vem de não se desculpar por não ser raso. As pessoas podem até não entender, podem te rotular, te julgar, te abandonar, mas no fundo, elas sentem. Sentem que você carrega algo diferente, algo que não pode ser comprado, algo que não se aprende em livros, algo que só nasce quando você aceita perder o mundo para finalmente se encontrar. Chega um ponto em que você não busca mais ser aceito. Você busca ser verdadeiro. Mesmo que isso custe tudo. Mesmo que isso te deixe sozinho na sala enquanto todos sorriem do lado de fora. Porque você sabe, aquele sorriso deles não é alegria, é medo. Medo de se mostrarem como realmente são. Carl Jung chamava isso de persona, a máscara social. E quanto mais você desperta, mais você viu quantas pessoas vivem usando máscaras. E quanto mais elas usam, mais elas se afastam da própria essência. E você? Você cansou de usar a sua. Você atirou. E no momento em que ela caiu no chão, você sentiu algo que muitos nunca sentirão. Liberdade. Aquela que não precisa mais de aprovação. Aquela que não se curva à necessidade de agradar. Mas essa liberdade tem um gosto amargo no início. Porque junto com ela vem um silêncio. A distância. A percepção de que quase ninguém ao seu redor está pronto para conversar de verdade. Ninguém quer mergulhar com você. Eles querem ficar na superfície, onde é confortável. Onde tudo é leve, raso, previsível. E é aí que você compreende. A dor que sente não é apenas pela ausência dos outros. É pelo luto de uma versão sua que morreu. Aquela versão que ainda acreditava que todos eram seus amigos. Que acreditava cegamente, que achava que lealdade era algo garantido. Que confundia presença com compromisso. Que confundia risadas com conexão. Mas Jung nos alertava. A verdadeira transformação nasce no caos. E o caos muitas vezes vem quando percebemos que os vínculos que cultivamos não eram raízes, eram algemas. Você começa a se lembrar das vezes em que você se calou para não incomodar, das vezes em que ofereceu ajuda e ninguém retribuiu, das vezes em que você vibrou por uma conquista e os amigos sumiram, das vezes em que você caiu e teve que se levantar sozinho. Essas memórias voltam uma por uma. Não para te ferir, mas para te mostrar. Você já era forte antes de perceber. Você já era inteiro mesmo quando os outros tentavam te fragmentar. E quanto mais você se lembra, mais você limpa, mais você se reconstrói. Mais você entende que algumas pessoas nunca te traíram de propósito. Elas apenas não tinham a capacidade de ser o que você esperava. Elas nunca estiveram no mesmo nível de consciência. E tudo bem, você não precisa mais delas para seguir. Mas agora, você precisa de coragem. Coragem para trilhar esse caminho sem garantias. Coragem para dizer não quando tudo dentro de você quer agradar. Coragem para sustentar a solidão até que a solidão vire paz. Coragem para se olhar no espelho e admitir: eu também falhei. Eu também fui omisso. Eu também usei máscaras. Porque só quando você admite, você se transforma. E é nessa transformação que nasce algo novo. O poder silencioso de não precisar mais de ninguém para se sentir inteiro. É nesse ponto que você atrai os verdadeiros. Aqueles que não têm medo de te ouvir, que não te interrompem para falar de si mesmos, que não disputam, compartilham, que não te usam, te reconhecem. Mas você só encontra essas pessoas depois de atravessar o deserto, depois de caminhar sozinho, depois de dizer adeus à multidão e olá à sua verdade.
E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está sentindo, está se lembrando, está despertando. Não negue esse chamado. Você foi feito para mais. Você não nasceu para ser eco, nasceu para ser voz. Você não nasceu para ser sombra dos outros, nasceu para iluminar a si mesmo. E se esse vídeo está tocando em você, não é apenas conteúdo, é um espelho. Você está pronto para romper, está pronto para crescer, está pronto para encontrar quem você realmente é, mesmo que isso signifique perder todos os outros. E se você está sentindo isso, se essa mensagem está ardindo no seu peito, então eu te convido. Inscreva-se agora no canal, ative o sino, porque aqui a cada vídeo nós vamos mais fundo. Nós rompemos o superficial, rasgamos as máscaras e construímos uma vida com base na verdade, não na aceitação alheia. Essa é a sua casa, esse é o seu chamado e a sua jornada está começando. A verdade é que você nunca precisou deles. Você só pensava que precisava. Porque desde criança te ensinaram a depender, a querer aprovação, a buscar aplauso, a se dobrar para caber no mundo dos outros. Mas agora você começa a perceber algo aterrador. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir te entender completamente. Ninguém vai enxergar sua dor com os mesmos olhos que você. E tudo bem, porque o despertar não é coletivo, é individual, solitário e, ao mesmo tempo, libertador. Você começa a caminhar com mais firmeza, mais leve, mais sóbrio, porque algo dentro de você morreu e algo muito mais forte nasceu no lugar. A criança que precisava de amor se transformou num adulto que oferece amor a si mesmo. O adolescente que pedia atenção se transformou num homem que dá atenção ao que importa. A alma ferida que buscava abrigo agora constrói o próprio lar, tijolo por tijolo, dentro do próprio peito. Você não precisa mais que eles voltem. Você não precisa mais que eles te expliquem por que sumiram, por que te traíram, por que te descartaram. A resposta está clara agora. Eles não tinham a capacidade de amar alguém tão verdadeiro quanto você. Você era o espelho, e eles não suportaram se ver refletidos em você. Porque sua presença era um lembrete da ausência deles. Sua coragem escancarava a covardia deles. Sua transparência queimava a falsidade que eles fingiam não ver. Jung dizia: o que você resiste, persiste, mas o que você aceita, se transforma. E você aceitou. Você aceitou a dor, aceitou o abandono, aceitou a solidão. E nessa aceitação, você encontrou poder. Um poder que não vem do grito, mas do silêncio. Um poder que não precisa ser provado nem explicado, apenas sentido. Agora, quando você anda pela rua, você não busca mais olhares, você busca sinais. Agora, quando você conversa, você não quer mais ser ouvido, você quer ser compreendido. Agora, quando você amar, não é mais para preencher o vazio, é para transbordar o que você já se tornou. Esse é o fim do velho você, aquele que se mutilava para agradar, que se dobrava para pertencer, que chorava em silêncio por amizades que nunca foram reais. E é o nascimento do novo, da sua essência, do seu self, do verdadeiro eu sou que Jung tanto falava. Agora você olha para trás e não sente mais raiva, nem mágoa, nem rancor. Você sente gratidão. Porque foi a rejeição deles que te levou ao encontro de si mesmo. Foi o silêncio deles que te ensinou a ouvir sua alma. Foi a ausência deles que escancarou sua própria presença. Eles foram mestres. Sem querer, foram os guias que apontaram o caminho ao te abandonar. Foram os fantasmas que te empurraram para dentro de si. E agora? Agora você caminha com a cabeça erguida, com o coração limpo, com os olhos serenos. Porque você sabe, a jornada não era sobre eles, era sobre você. Sobre o que você precisava ver
precisava sentir, precisava atravessar. E agora que você atravessou, agora que você queimou todas as pontes que levavam ao antigo você, você está pronto. Pronto para criar novos vínculos, não mais baseados em carência, mas em verdade. Não mais sustentados por interesse, mas por presença. Pronto para amar sem medo, para se conectar sem se perder, para ser inteiro mesmo quando os outros forem metades. Pronto para ensinar outros a também romperem, a também se enxergarem, a também se reconstruírem. E esse é o verdadeiro legado. Você não veio ao mundo para se encaixar. Você veio para acender luzes, para provocar revoluções internas, para ser espelho, mesmo quando isso incomodar. E se você chegou até aqui, não foi à toa. Esse vídeo não foi apenas um conteúdo, foi um chamado. E se isso tocou em você, então respire fundo e diga com força: eu me liberto, eu me assumo, eu me encontro. Se você sentiu isso, deixe seu comentário agora. Escreva o que você sentiu, mostre que você está aqui, mostre que você acordou. E se você ainda não se inscreveu, não adie mais. Este canal vai ser seu templo, seu refúgio, sua jornada. Aqui, você não está mais sozinho.